Estamos de novo aqui no Doce Canal, sou a Dani e nós estamos no nosso segundo vídeo. Então hoje o nosso tema é falar um pouco para vocês de como foi o diagnóstico da doença, né? Então na nossa família não havia ninguém que tinha diabetes do tipo 1. Então nós nunca imaginávamos, né, que poderia estar ocorrendo isso com o nosso filho. E foi muito sutil o diagnóstico. Então, normalmente, as pessoas que apresentam diabetes tipo 1, elas têm um quadro de muita sede no início da doença, muita diurese, né? Faz muito xixi e, às vezes, muita perda de peso, a sudorese, né? Transpira muito. E eu não percebi nada disso no meu filho. Na verdade, eu fui fazer um exame de rotina, né? Eu costumava fazer um check-up, né? Com exame de sangue, exame de urina a cada 6 meses. E nesse check-up que eu fiz junto com a pediatra dele, ela achou o resultado do exame de glicemia em jejum. Ele deu por volta de 108. Então, a pediatra pediu que eu levasse esse resultado para análise do endócrino. E aí nós levamos, né, para o endócrino analisar esse resultado. Então, eu até vou postar para vocês verem, né, o endócrino ele fez uma marcação aqui no exame, falando que esse resultado ele não era para nós nos preocuparmos, que esse valor não era condizente com o diagnóstico de diabetes do tipo 1, que para ser diabetes do tipo 1 deveria apresentar um valor superior a 126. E ele falou que era para a gente ir para casa ficar tranquilo. Então, nós retornando na pediatra, ela pediu que a gente então refizesse esse exame e para comprovar se realmente iria se repetir esse valor, e complementando a esse exame, ela fez o pedido de um exame de curva glicêmica. Então, nós refizemos esse exame de glicemia em jejum. O resultado ele foi por volta de 105 e a curva glicêmica ela apresentou um valor característico com a diabetes tipo 1. Apesar do meu filho não ter um valor de glicemia em jejum alto, né, mas ele com o estímulo, né, com a curva glicêmica, ele já apresentava esse valor. E na época, esse exame ele foi feito próximo ao Natal, né? A médica do laboratório de análise clínica, ela me ligou e ela me falou que ela ficou preocupada com o valor da curva glicêmica, que era um valor condizente com diabetes tipo 1, e que nós estávamos entrando, né, no período de festas, de férias, e que era para que a gente já procurasse, tentasse agendar com o endócrino pediatra, para que ele já conduzisse aí o tratamento da doença. Então, com base nisso, nós, né, apesar de todo aquele susto, conseguimos aí agendar no início do ano uma avaliação com uma endócrino pediatra, e ela pediu que refizéssemos os exames, né? Então, o exame de glicemia em jejum, o exame de curva glicêmica. Ela pediu complementar a esse a glicemia pós-prandial, que é o valor de glicemia medido após 2 horas de uma refeição. Normalmente ele é feito após o almoço. Então, almoça e aí depois de 2 horas é feita a coleta de sangue para medição da glicemia. E além desses exames, ela pediu também um exame de hemoglobina glicada, que é um fator que faz uma avaliação
normalmente de um período de mais ou menos uns 3 meses, e dá um índice. E esse índice acima de 6,5, né, mais ou menos 6,5, ela já confirma a diabetes tipo 1. Então, refazendo esses resultados, o valor de glicemia ele continuou em jejum, continuou baixo, por volta de 105. A glicemia pós-prandial, ela já apresentou um valor alto, e a hemoglobina glicada, ela apresentou um leve valor, né, que já também correspondia a diabetes tipo 1, mas um valor ainda baixo. E a curva glicêmica e a curva de insulina, elas também confirmavam aí o diagnóstico da doença. Então, com isso, nós retornamos à pediatra, a endocrinopediatra, e ela avaliou os resultados, e no quadro em que meu filho se apresentava, ele estava com a diabetes do tipo 1 em um estágio muito inicial. Então, como eu falei para vocês dos sintomas, ele não apresentava nenhum sintoma, porque é como se ele estivesse no estágio de lua de mel da doença. Então, os médicos eles falam que esse estágio de lua de mel, ele pode perdurar às vezes até anos. Então, a partir daí, ela me passou esse diagnóstico. Na hora a gente acha que não está ouvindo bem, não está entendendo bem, não é possível que isso está acontecendo comigo. Espera aí, repete. E realmente era isso, né? Então, nesse dia eu tinha ido sozinha com ele no consultório, então fiquei assim totalmente sem chão, sem estrutura. Mas ela falou, não, calma, a gente vai fazer outros exames para estar verificando isso certinho, mas realmente os exames comprovavam esse diagnóstico, né? E a partir daí a gente começou ao tratamento propriamente dito. Bem, era isso que eu queria contar para vocês, né? Como aconteceu o diagnóstico. Depois eu vou estar gravando um vídeo sobre como foi o início do tratamento, né? A medicação, como foi as restrições alimentares. Então eu vou posteriormente estar passando mais, compartilhando mais informações com vocês, tá? Por hoje é só, um beijo grande. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like e inscrevam-se no canal, mandem comentários, perguntas pra gente, que vai ser uma grande satisfação a gente poder estar respondendo e estar entrando em contato com vocês, tá bom? Beijo!